Olá! A reflexão de hoje foi toda ela extraída do site Insight de Daniel Luz e fala da tendência de muitos de seguir o efeito manada, sem usar o pensamento crítico que lhe mostre se realmente o que estão fazendo é o que lhes traz prazer ou felicidade. E diz Daniel, infelizmente vivemos em uma sociedade apática que prefere o atalho fácil ao caminho produtivo. Exalta a displicência ao invés da diligência. Promove uma ética de trabalho que se concentra mais nos direitos do que nas responsabilidades. Balança os ombros ao invés de estender a mão em ajuda. Responde ao chamado para agir e a pergunta: qual é meu papel nisso? Prefere continuar girando na roda que não leva a lugar nenhum. Por isso, ele estava deitado de lado, exausto, a uma pequena distância do moinho. Apenas o som rouco da sua respiração difícil se ouvia. E raramente ele conseguia assim, se recordar daquela onda de adrenalina que há muito tempo começou a acompanhar os seus primeiros passos naquela corrida, né? Mas ele não conseguia se lembrar quando, de fato, ele começara a correr. E pior do que isso, ele não conseguia se lembrar por que ele estava correndo. Mas, de repente, assim, ao longo do caminho, ele percebeu que a alegria foi sendo substituída pela exaustão. E uma sensação de amortecimento acabara com toda a esperança. Não havia linha de chegada. E deitado ainda, ele fechou os olhos e deixou que a sua respiração voltasse lentamente ao normal. Nesse raro momento de inatividade, ele sentiu o cheiro da realidade do mundo à sua volta, pela primeira vez há muito tempo. E ele desfrutou de tudo aquilo, mas apenas por um momento, porque o som que vinha do moinho chamou a sua atenção, fazendo com que ele abrisse os olhos. Ele virou a cabeça a tempo de ver aquela imensa roda do moinho rangendo, enquanto parava. Ele se sentou devagar e olhou para a máquina que dominara tanto a sua vida. Esse moinho está te matando. Era uma voz conhecida que lhe falava lá do fundo do coração. Não desperdice nenhum momento mais nessa corrida, insistia a voz. Enquanto ele bebia um grande gole naquela fonte fresca ali que estava ao lado. E ele pensa, devia haver mais coisas na vida. Aí ele sentiu-se refrescado, a sua respiração normalizou e ele pensou, talvez eu pudesse começar uma vida nova. Talvez hoje. Mas como? Para onde eu iria? Que alvos eu buscaria? O que eu faria? E aquelas decisões, poderiam ser tomadas mais tarde. No momento ele estava se sentindo um pouco assustado com aquela perspectiva de mudança. E até que ele pudesse elaborar melhor os detalhes, ele viveria ou continuaria com aquilo conhecido, seguro. E assim, ainda sonhando com aquilo que ele poderia fazer, né, com aquela liberdade, até inconscientemente ele subiu na roda pela milésima vez na sua curta vida, na verdade. E logo aquele som do moinho, o reflexo da luz passando ali pela roda, né? Acabou amenizando a sua dor. Liberdade, aventura, podia esperar, porque aquela roda não esperava fé, nem pensamento, nem riscos. Ele poderia viver novas aventuras mais tarde. Era preciso apenas correr. Bom, amigos, o que eu acabei de narrar é a vida de um hamster, mas serve para fazer um paralelo com a vida de muitos de nós, presos naquela roda de monotonia, de conformismo, percebendo apenas os vislumbres da realidade, né? Ou de um momento, ou de uma vida cheia de oportunidades que pode acontecer, mas que a gente perde por causa da dificuldade de sairmos daquele círculo vicioso em que vivemos. E manter a roda girando, né, nos deixa ocupados demais para que a gente pense numa mudança significativa, em aceitar o desafio de sair do caminho comum, né? Além do que, é um pouco assustador. E a vida rotineira, embora estressante, monótona, né, é mais segura.
Mas o conselho de Daniel é justamente para que a gente faça isso, que a gente saia dessa vida sem sentido, porque a verdadeira felicidade consiste em gastar as nossas energias em coisas com propósito. E eu deixo uma pergunta: qual é o seu propósito? Vamos refletir? Fique com Deus.